estão bem? E hoje, quinta-feira, dia 4 de junho, estamos iniciando mais uma aula. E desta feita nós vamos fazer uma aula de geografia. Vamos lá? Como nós havíamos combinado sobre o nosso projeto de leitura, e nós vamos fazer o sorteio dos nossos coleguinhas que irão fazer a leitura na aula de amanhã, tá bom? Vamos começar pelo segundo ano A. Quem não viu a aula de ontem, nós colocamos o projeto de leitura novamente em ação, né, nesse momento de distância, e eu vou disponibilizar um texto. Você que for sorteado vai fazer a leitura desse texto e vai fazer um vídeo fazendo a leitura ou para a mamãe, ou para o papai, ou para o irmão, para a irmãzinha, tá? Fazendo um vídeo e manda para a gente para que nós possamos socializarmos aqui na nossa aula. E a nossa primeira aluna de hoje, do segundo ano A, é Isabela L. Vamos lá, primeira. Agora vamos para o segundo aluno de hoje, Lucas Vinícius. Muito bem, vamos lá. Terceiro aluno de hoje, Sofia Micaele. Vamos lá, Sofia. Quarto aluno de hoje, Sofia de Oliveira. Olha aí, Sofia se destacando. A quinta criança do segundo ano A será Derek. Que legal! E a última criança do dia de hoje, do segundo ano A, será Kaique. Muito bem. Então, Isabela Ellen, Lucas Vinícius, Sofia Micaele, Sofia de Oliveira, Derek e Kaique serão os leitores da aula de amanhã, tá bom? Agora vamos para o segundo ano B. Primeiro aluno será Yasmin Beatriz. Ei, Yasmin, vamos lá, nossa leitora. Vamos lá, o segundo? Natanael. Vamos lá, o terceiro? Terceiro aluno do segundo ano B. Graça. Muito bem, muito bem. A quarta criança será Nathalie. Muito bem, Nathalie. Caiu um aqui, gente. Vamos pegar e misturar aqui dentro, né? Para não ficar ninguém de fora. A quinta criança será Luiz Gustavo. Muito bem. E a última criança será Gustavo Almeida. Então, do segundo ano B, nós teremos os leitores da nossa aula. Yasmin Beatriz, Natanael, Graça, Nathalie, Luiz Gustavo e Gustavo Almeida, tá bom? Então, nós, depois deste sorteio maravilhoso, nós iremos continuar a nossa aula fazendo a correção do ditado, né? Já falei para vocês a importância do nosso ditado. Vamos lá para a correção do nosso ditado? Então, a nossa primeira palavra do ditado foi a palavra cuscuz, né? Cuscuz. Observem que a última letra é o Z, letra essa que estamos trabalhando esta semana. A segunda palavra foi cicatriz. Cicatriz. Ó, a última letra também é a letra Z. E aí, a nossa terceira palavra foi a palavra também igualmente gostosa como o cuscuz, foi o arroz, né? Ó,
A2R-O-Z, arroz. A quarta palavra foi a palavra que nós estamos essa semana comemorando, né? Chamando atenção, é a natureza, não é? Preservação à natureza. A nossa quinta palavra foi a palavra giz. Ó, o emprego do Z. A sexta palavra, surdez. Surdez. A nossa sétima palavra foi a palavra razão. Olha o Z no meio da palavra. Vamos lá? Razão, né? Depois, a nossa oitava é a palavra talvez. Talvez. A nossa nona palavra foi o nome do nosso coleguinha que irá ler amanhã, né? Luiz. E a 10ª palavra foi a palavra beleza. Que beleza a nossa aula. Então, aqui estão todas as palavras, tá? Do nosso ditado, para que vocês façam a correção e para quê? Parabéns para vocês que acertaram as palavras. Aqueles que não acertaram, com certeza irão, a partir de hoje, acertar todas as palavras. Combinado? E aí, nós vamos agora entrar no nosso assunto de hoje, tá? E o nosso assunto de hoje fala sobre acessibilidade. Na aula passada de geografia, nós começamos a falar sobre as ruas, né? E, de repente, nós chegamos no assunto de acessibilidade. E nós conversamos um pouquinho, dizendo para vocês que acessibilidade vem da palavra acesso. E acessar é você poder andar livremente, ter acesso, né? E nas ruas é necessário ter acesso pelo fato de que existem pessoas com algumas deficiências físicas. E estas pessoas, perante a lei, até nós lemos um trecho da lei, elas também têm o direito de ir e vir. Elas têm direito de ir ao supermercado fazer suas próprias compras, elas têm direito a passear, ir na praça, elas têm direito de ir no teatro, elas têm direito de ir num parque de diversões, elas têm direito de ir no cinema, ela tem direito de ir a todos os lugares, igualzinho a nós, que não temos, graças a Deus, nenhum problema físico. Para que elas possam ter acesso a esses lugares, se faz necessário algumas adequações para que eles também tenham direito a esse acesso e faça valer esse direito. E que seria isso? Rampas de acesso, né? Nós temos exemplo disso na nossa Praça da Liberdade, nós temos rampas, né? Tem ali o degrau, né? E tem a rampa. Então, aquela rampa é um local de acesso para as mamães que vêm com os carrinhos de bebê, né? Para deficientes que usam cadeiras de rodas e eles terão livre acesso. Mas isso não pode se resumir apenas a uma praça. Se faz necessário que as cidades também se adequem no sentido de que, pensa comigo, se de repente um cadeirante precisa ir ao supermercado, vamos pensar na nossa cidade? Então, suponhamos que ele mora em Teotônio Vilela e ele precisa vir ao todo dia, por exemplo. Beleza, se ele chegar até a Praça da Liberdade, ele tem sim rampa de acesso, tanto na praça quanto no próprio todo dia tem uma rampinha de acesso. Beleza, tá? Mas a gente também tem que pensar, galerinha, que a nossa cidade ainda não está pensando na acessibilidade
de forma real. Ai, prof, mas não tem na praça? Sim, mas e os outros supermercados, né? E as farmácias? E tem algo bem mais importante que nós precisamos falar também. Pessoal, se eles saírem de casa, eles vão vir pela rua? Transitar junto com os carros e motos? Nós precisaríamos ter as calçadas uniformizadas, amplas, sem nada na calçada e que elas tivessem uma mesma altura. Mas nós percebemos na nossa cidade que umas são bem altas, outras são bem baixas, outras têm um monte de coisa lá atrapalhando o acesso tanto dos pedestres como das pessoas que precisam se utilizar de uma cadeira de rodas, de um carrinho de bebê para se locomover. Então, há também que ter essa sensibilidade dos moradores de quando forem construir as suas calçadas à frente da sua casa, né, nivelar junto com a do vizinho e aí para ficar tudo nivelado para que essas pessoas também tenham acesso. Agora, nós vamos para o nosso livro digital para acompanhar lá a nossa aula de hoje. Na aula passada, nós começamos a falar na acessibilidade nas ruas através desse texto, vocês lembram? Então, que diz que a pessoa com deficiência para andar nas ruas das cidades deveria ser algo normal, mas que infelizmente não é. E por isso, né, tem a lei, né, que dá direito, e aqui nós tivemos o acesso a esse artigo, o artigo 2º da lei, né, que diz ao poder público e aos órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno acesso ao exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrente da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Então, fica bem claro, não é, que eles têm direito à educação. Se tem direito à educação, é necessário que as escolas tenham rampas de acessibilidade, tanto para a entrada na escola, como nas salas de aula, como nos banheiros, como também na praça de alimentação, na lanchonete, para poder dar os pleno direito desse deficiente de exercer a sua autonomia, tá? A saúde, então, os postos de saúde, os hospitais também têm que estar todo preparado, né? As empresas para que ele possa trabalhar, né? Ao lazer, então, aos clubes, não é? Aos cinemas, ao shopping. Então, todos os locais que trazem esse momento de lazer, eles precisam também ter essa adequação, as rampas, os banheiros e tudo mais, para que essa pessoa possa transitar livremente, né? Ao amparo à infância, se for uma criança, ela está amparada, né? A maternidade, então, aí todas as outras coisas que a lei dá direito, né, a nós, enquanto pessoas saudáveis, também eles têm o mesmo direito. E aí, ó, nós estamos vendo aqui um rapaz que tem um problema visual, né? Ele está, ó, com a sua bengala, né? E está andando. Observem que esse tapete, que por vezes nós encontramos por aí, tanto esse que tem as bolinhas, eles são emborrachados, né? Como esses aqui, eles indicam para a pessoa que tem problema visual, né? Que eles estão seguindo na direção certa, para não correr o risco de ir até no meio da rua, né? E provocar um acidente, cair de uma calçada e entre outras. Então, vamos lá, partindo para
a próxima página, que diz assim, ó, sinalização sonora. Trata-se do semáforo sonoro que orienta o pedestre com deficiência a atravessar as ruas com segurança, tá? Então, assim, eu não sei se vocês já observaram lá em Arapiraca, né? Tem um semáforo sonoro, eu já pude presenciar 2, né? Lá no centro, onde você, olha como a senhora está aqui apertando esse botão, né? Ela consegue, ele faz aquele barulho, indicando se pode passar, se aguarde, né? Para que a pessoa com deficiência não venha ter problemas. O segundo ponto diz assim, ó, elevadores em transportes públicos. Os transportes públicos, como ônibus, precisam apresentar um elevador que desloque a cadeira de rodas para dentro do veículo com segurança. Então, são poucos os ônibus, né, e os micro-ônibus que têm esta ferramenta, tá? Então, só observando essas duas imagens, nós percebemos que nós precisamos ainda lutar muito para poder garantir às pessoas que têm essas deficiências que eles recebam, né, de verdade aquilo que a lei prevê. Porque os ônibus, nem todos estão com este equipamento para que ele desça esta rampa, sobe-se a cadeira e essa rampa sobe automaticamente, dando ao cadeirante acesso ao ônibus. Assim, quando ele for descer, é o mesmo processo com segurança, tá? E aí, nós vamos entrar naquele assunto que eu falei com vocês agora há pouco. Preste atenção. O terceiro ponto diz assim: calçadas rebaixadas. As calçadas precisam estar em bom estado para não atrapalhar o caminhar da cadeira de rodas, além de existir rebaixamento das calçadas para a rua para facilitar o ir e vir do cadeirante. Então, se as calçadas estão desniveladas, umas mais altas, outras mais baixas, o cadeirante, obviamente, não vai conseguir transitar por ali, né? Já é difícil para nós que temos as perninhas boas, né? Imagine para quem tem essa dificuldade. Então, as calçadas deveriam estar no mesmo nível e ter aquele rebaixamento, como se fosse uma rampinha, que deixasse livre para que ele pudesse subir e descer nas calçadas quando houvesse necessidade e com segurança, tá? E agora nós chegamos aqui num questionamento que diz assim: você já percebeu algum desses facilitadores citados acima nas ruas por onde você passa? Você já percebeu aqui na nossa cidade? Se você percebeu, qual delas você percebeu, tá? É uma resposta pessoal. E o segundo questionamento diz assim: você acha que essa lei é cumprida em todos os locais, públicos ou privados, com a implantação dos facilitadores para quem tem algumas deficiências? Por quê? Então, essa pergunta, ela tá querendo saber de vocês se vocês acham que essa lei está sendo cumprida, tanto nos espaços públicos como nos espaços privados, né? Se essa acessibilidade está sendo garantida para as pessoas com deficiência. Então, se você acha que sim, você vai dizer o porquê. E se você acha que não, também você vai justificar a sua resposta, tá? Lembrando que quando nós escrevemos, nós estamos escrevendo para alguém ler. E a tia Soraya precisa entender a sua linha de pensamento, tá bom? Aí diz assim, ó, agora é a sua vez. Vamos lá. Características da rua onde você mora. As ruas onde estão nossas moradias apresentam características semelhantes a outras ruas e também características próprias que as diferenciam de outras ruas.
Vamos identificar algumas características da rua onde você mora e depois das ruas onde os colegas moram. Então, meninos e meninas, cada rua é diferente, é igual, né, no sentido, mas porque tem casas, tem as calçadas, às vezes tem plantas, né, tem árvores, mas cada rua tem características diferentes. E é por isso que quem mora, por exemplo, em um condomínio, naqueles condomínios de casas iguais, por exemplo, em casas de usina, né, que hoje está mais difícil de ver. Mas antigamente a gente tinha aí próximo da nossa escola a Vila Operária, que eram muitas casas, todas iguaizinhas, pintadas iguais, né? Aquele grupo de casa, várias ruas. Mas como que vocês já pararam para pensar? Como que cada morador não errava a rua em que morava? Né? Porque cada rua, apesar de ser igual, ela tem características diferentes. Ou uma árvore, um banco, uma calçada diferente, né? Uma planta que alguém colocou na área. Então, essas características é que tornam as ruas diferentes entre si, tá? Então, vamos lá para a primeira questão, que diz assim: marque um X nos espaços abaixo, completando a frase minha rua. Então, minha rua é asfaltada? Você sabe o que é rua asfaltada, não sabe? Nós discutimos isso aqui. É o asfalto. Essa tipo, como a Maria Jeane, né? Como pista, tá? Que é toda recoberta com esse material escuro que deixa a rua toda lisinha. É chamado de rua asfaltada. Então, se ela for asfaltada, você vai marcar um X. Se ela não tem asfalto, você vai marcar um X. Ela é arborizada? A tia Soraya, o que é arborizada? Arborizada é uma rua que tem árvores, tá? Então, se a sua rua é arborizada, você vai marcar um X. Mas se ela não é arborizada, se ela não tem árvores, você vai marcar um X, tá? Então, a segunda questão diz o seguinte: com a ajuda do seu professor, você vai descobrir algumas características das ruas onde os colegas moram. Como nós não estamos em sala de aula, essa atividade foi modificada no plural para que você responda de acordo com a sua realidade, tá? Você vai ver lá que esse questionamento foi feito com base nos seus amigos. Então, você vai saber dos seus amigos que você conhece, quantos deles moram em ruas asfaltadas. Se você conhece algum ou alguns, você vai pintar de vermelho a quantidade de colegas que moram em ruas asfaltadas. Quando a gente fala de amigos, meus amores, podem ser colegas da escola ou podem ser seus colegas pessoais, tá bom? O próximo ponto fala de amigos que não têm asfalto, que moram em rua sem asfalto. Vocês vão pintar de amarelo. Suponhamos, eu conheço 3 amigos que moram numa rua sem asfalto, então eu vou pintar de amarelo. E o terceiro ponto é sobre ruas arborizadas. Você vai pintar de azul, né? E aí, amores meus, aqui nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, tá? Não foi legal no nosso papo de hoje? Então, a atividade vai estar aqui embaixo na nossa plataforma. Vocês podem assistir a nossa aula. Se tiver alguma dúvida, não esqueça, estou disponível no WhatsApp para tirar qualquer dúvida que porventura vocês possam ter. É um assunto bem legal que fala da nossa vida, de onde nós moramos, da rua que nós convivemos. Então, meus amores, até daqui a pouco na nossa próxima aula. Um beijo para vocês.